Olá, pessoal. Meu nome é Lidiane, eu sou aqui da Diretoria de Ensino de Catanduva, PCNP de Educação Especial. Hoje nós faremos um pequeno tutorial com relação ao preenchimento do anexo 1, né, que é um documento oficial da Educação Especial, referente à avaliação inicial. É importante destacar que este documento ele deve ser preenchido, né, a avaliação inicial deve ser feita e o documento preenchido pelos professores especializados, ou seja, os professores que atuam na sala de recursos. Eu gostaria de agradecer ao PCNP Carlos, que está aqui me auxiliando, e vamos iniciar então o pequeno tutorial. É importante destacar nos dados gerais aqui, que seja colocado o mês e o ano da realização da avaliação inicial, né, em que mês e ano ela foi realizada, nome completo do aluno, data de nascimento, endereço residencial e o telefone de contato da família. Com relação à escola, é importante que seja colocado a escola de origem do aluno, ou seja, a escola onde o aluno está matriculado no ensino regular. O ano e série que ele está matriculado, a diretoria de ensino. Eu gostaria de destacar, nesse item 9, que é importante, professor, que você deixe evidente o motivo do encaminhamento para avaliação. Então, por exemplo, pode ser pedindo uma solicitação médica, pode ser que a equipe de professores tenha observado que esse aluno ele tem uma defasagem de aprendizagem, pode ser que esse aluno venha da escola anterior no sistema, que conste no sistema como deficiente intelectual, e a equipe gestora solicitou, então, um encaminhamento para essa avaliação. Então, deixe evidenciado o real motivo do encaminhamento para avaliação. Em seguida, nós passaremos para a avaliação do aluno no quesito da afetividade, né, do ambiente social e familiar. Então, para que este item seja preenchido, é importante que no momento da avaliação inicial, o professor converse com o responsável do aluno. Então, peça para que o responsável acompanhe no dia da avaliação, porque é muito importante que dados do aluno, da sua infância, do seu nascimento, sejam colhidos, né, e sejam aqui trazidos no anexo 1. Então, o que é importante aqui observar? É importante observar o histórico desse aluno. Se a gravidez foi uma gravidez desejada, como que foi a questão do nascimento, se houve alguma questão de prematuridade, se houve, foi na idade certa, né, na idade gestacional. Depois é importante observar como que é o relacionamento desse aluno afetivo na família, né? Se ele tem histórico de ser isolado, ser agressivo, como que é o histórico dele, se ele teve alguma perda afetiva, um avô, um tio que veio a falecer, enfim, né? É importante ter esses dados. É importante também, professor, que o senhor tenha uma atenção com relação ao histórico do atendimento escolar desse aluno. Então, com quantos anos esse aluno entrou na escola, se desde o momento que o aluno iniciou a sua vida escolar, se houve queixas da escola, se a escola chamou a mãe, né, se queixando de comportamento, de aprendizagem, se houve algum encaminhamento naquela época, né? Se esse aluno ele tem antecedentes de natureza clínica e terapêutica, então ele frequentou psicóloga durante a sua infância, ele frequenta ainda hoje, ele teve que fazer algum tratamento de fisioterapia, de fonoaudiologia, então tudo isso é importante estar evidenciado. Ainda com relação ao relacionamento do aluno, é importante observar como que é o relacionamento desse aluno na escola em que ele está matriculado. Se o professor tiver como conversar com os professores da escola de origem desse aluno, da escola, ou da escola onde ele está matriculado, é importante trazer essas informações. Senão, você pode colher essas informações com o responsável do aluno. E como que é o relacionamento com o seu grupo social? Ele interage bem com os amigos da mesma idade, com os primos da mesma idade, né? Há uma diferença de comportamento que o responsável perceba. E aí, no item 4, professor, é importante a sua observação no momento da avaliação, né? Como você, professor, observou essa interação do aluno no momento da avaliação? Ele estava nervoso, ele estava calmo, ele estava se sentindo confiante?
houve um processo de interação, de comunicação, né? Ou não, esse aluno ele permaneceu o tempo todo calado, de cabeça baixa, como foi essa interação? Prosseguindo, nós passaremos agora para a questão da comunicação. Então, aí também é o olhar do professor especializado, né? Como que foi percebido o processo de comunicação? O que é importante evidenciar, né? Se esse aluno ele formula frases completas, se essas frases possuem coerência, possuem concordância, né? No sentido de é o que o professor solicitou, se essa frase ela realmente a resposta ela vem realmente ao encontro do que foi perguntado, ou se ela foge, né? Se esse aluno ele tem um repertório linguístico apropriado à sua idade, se ele pronuncia as palavras de forma de que haja compreensão, né? Se ele relaciona os acontecimentos seguindo uma estrutura lógica dos fatos, ou se ele se perde, ou se ele tem momentos em que ele traz no seu discurso coisas que a gente percebe que é fora da realidade, né? Então é muito importante ter esse olhar. Autocuidado. Observe, professor, como que é a questão da autonomia do aluno com relação ao autocuidado. Esse aluno, ele consegue banhar, se secar, se lavar as mãos, fazer a sua higiene íntima sozinho? Ou ele precisa constantemente da intervenção de um adulto ou de um comando de um adulto? Ele só realiza a higiene íntima, por exemplo, se um adulto estiver lá explicando, realizando comandos, né? Ou não, ele tem autonomia total para isso. Ou a mãe precisa dar o banho no aluno, porque ele não consegue, né? Ele tem autonomia para vestir-se, aqui no sentido assim, ele consegue combinar as roupas, né? Ou seja, ele usa uma calça com um vestido, ou uma calça com uma saia, por exemplo, né? Não está usando adequadamente as vestimentas. Então, é nesse sentido, né? Ele abre o guarda-roupa, ele pega a roupa da mãe, ele pega a roupa do avô, ou ele já sabe quais são as suas roupas. Com relação ao seu alimento, ele consegue colocar a comida no próprio prato, ele consegue preparar um pão com manteiga, o seu próprio leite ou não, precisa sempre de um adulto. Vida no lar, né? Então, nós sabemos que a criança, ela tem dentro do lar a questão da sua convivência e a observação da importância da higiene, das tarefas domésticas, né? Então, esse aluno, ele ajuda os seus familiares, ele lava uma louça, ele varre uma casa, ele tem essa noção, né? Ele abre a geladeira sozinho, ele pega ali o seu alimento, ele tem noção da adequação do alimento. Então, por exemplo, de manhã, nós não vamos fazer um prato com arroz e feijão, né? Então, o que nós vamos buscar na geladeira, por exemplo? Um leite, uma manteiga. Então, ele tem noção dessa refeição, do que preparar, né? Habilidades sociais. Aqui é importante observar como que esse aluno se comporta entre os seus grupos sociais. Então, por exemplo, no almoço familiar, ele interage bem com seus familiares ou ele vive isolado? Ele não gosta de interagir? Dentro de um grupo, de uma prática de esporte, de um grupo da igreja, por exemplo, ele se sente à vontade ou ele não gosta de participar, né? Ou ele sempre é muito violento nas palavras, nas atitudes, ou ele percebe que participa ali como os demais, o que é esperado para a sua idade. Ele tem autodefesa, autocrítica, por exemplo, se há algum conflito entre os seus pares, ele sabe como se defender, como chegar a um adulto para contar, narrar o que aconteceu, ou ele já age com violência, ele se isola. Então, é importante observar as habilidades sociais. O desempenho na comunidade, é importante observar, professor, se o aluno ele conhece os seus direitos e deveres. Se ele tem noção dos recursos da comunidade, para que serve? Para que serve a igreja? Para que serve um hospital? Para que serve um bombeiro, por exemplo? A polícia, né? Ele tem autonomia e independência para isso, né? Ele vai à igreja, ele sabe de fato o que ele está indo buscar. Ele vai ao hospital, ele sabe quais são, quando a gente procura um atendimento médico, né? Independência e locomoção. Então, aqui, o que é interessante observar? Esse aluno mora próximo à escola. Ele vai à escola sozinho ou ele precisa da supervisão de um adulto constante?
Ele vai num ônibus escolar sozinho, ele precisa de uma supervisão constante. Ele vai até um comércio próximo à sua residência, ele tem noção do que é comprar, de que tem que dar o dinheiro, de que tem que esperar o troco, ele tem noção dessas questões de ir, né, de ir, ele tem essa autonomia, precisa sempre de um adulto próximo. Saúde e segurança. Esse aluno, né, ele tem noção da importância da higiene bucal, por exemplo, para a saúde? Esse aluno, ele tem noção de que se ele encontrar, por exemplo, uma cartela de comprimidos, ele não pode ingerir essa cartela? Ou a mãe diz assim, olha, eu não posso deixar nenhum remédio próximo, porque senão ele toma tudo de uma vez. Já aconteceu, ele já tentou, né? Ou não, ele tem noção de que medicamento é preciso ter dosagem, ter horário. E aqui, professor, já passando para a finalização do nosso tutorial, é um momento importante, que é o momento da avaliação pedagógica, que é o momento da habilidade acadêmica. Então, o que nós temos que ter como foco, né? Dentro da avaliação pedagógica, observar, né, qual nível de escrita esse aluno está, fazer a sondagem, né, para observar se esse aluno ele ainda é pré-silábico, se ele já está no silábico alfabético, por exemplo, né? Observar se ele tem noção das 4 operações matemáticas, se ele reconhece a função de um relógio analógico, de um calendário, se ele reconhece dinheiro, se ele reconhece numerais, se ele consegue assimilar número e quantidade, se ele tem atenção e concentração, né, noção espacial, raciocínio lógico, se ele domina o processo de leitura, de escrita, se ele consegue resolver problemas de ordem simples, problemas de ordem mais complexas, se ele sabe, tem noção das figuras geométricas. Então, tudo isso é muito importante estar evidenciado aqui. Então, aqui descreva, professor, quais são as habilidades acadêmicas desse aluno. Então, ele está na fase silábica tal, ele conhece numerais até centena, ele domina as 4 operações matemáticas, ele não faz uso funcional de calendário, ele não sabe a escrita do nome completo. Então, aqui é muito importante. Lazer, se esse aluno ele tem alguma manifestação de preferência por lazer ou não, né? Esse aluno ele prefere sempre ficar isolado, esse aluno ele não demonstra nenhuma preferência, ele só fica quieto, onde ele está ele para. Ele não tem nenhuma preferência, ele não pratica nenhum esporte, ele não tem preferência por nenhum jogo. Então é importante. E aí, professor, o que gostaria de evidenciar? Após a avaliação inicial e o preenchimento do anexo 1, nós estaremos aqui dentro das 10 habilidades do comportamento adaptativo, que foi o que vocês avaliaram no decorrer da avaliação, né? Dentro desses comportamentos adaptativos, qual o aluno apresenta defasagem? Em qual desses 10 comportamentos adaptativos o aluno apresentou defasagem, né? E aí, deixe aqui, professor, nas considerações finais, na conclusão, muito claro isso. Quais são as defasagens e quais serão os encaminhamentos após a sua avaliação. Então, por exemplo, após a avaliação inicial, pedagógica inicial do aluno, concluiu-se que o aluno apresenta defasagem no comportamento adaptativo. Por exemplo, comunicação, vida no lar, desempenho na comunidade e habilidades acadêmicas. Ok. Diante disso, de acordo com o laudo médico, o aluno deve ser encaminhado para atendimento educacional especializado. Pronto, é uma conclusão que ficou muito clara. Ou então, o aluno apresentou defasagem no comportamento adaptativo, vida no lar e comunicação, e de acordo com o laudo médico, ele não atende ao público-alvo da educação especial. Então, é muito importante que fique muito claro. Após o preenchimento desse documento, é importante que a equipe escolar assine esse documento, o professor especializado, o professor coordenador pedagógico da escola do professor especializado, então não é da escola de origem do aluno, onde o aluno está matriculado, e sim o professor coordenador da escola onde o professor especializado realizou esta avaliação, né, onde está a sala de recurso dele. E aí que seja dados os devidos encaminhamentos, né? Que seja, então, disponibilizado esse documento para a escola, para o prontuário do aluno,
que o professor coordenador faça a leitura desse documento para os demais docentes, para que seja, então, compreendido quais são as dificuldades do aluno. Ok? Muito obrigado e até a próxima.